A delegação ucraniana e a delegação americana que se vão reunir novamente amanhã já na Flórida. Bom, a nível de delegações, se tivesse corrido bem a reunião em Moscovo, teríamos naturalmente Zelensky, muito provavelmente a caminho não da Flórida, mas sim de Washington, para se encontrar com o presidente Donald Trump. Era essa a esperança. Como a reunião não correu tão bem como se poderia esperar, ou melhor, como a delegação americana poderia esperar, portanto, vai haver mais uma reunião a um nível de discussão, vão ser discutidos mais aspectos técnicos. Naturalmente que, neste momento, a delegação ucraniana tem conhecimento daquilo que se passou. Pelo menos foi essa a promessa da delegação norte-americana, que poucas horas depois de se ter verificado, ou terem terminado as 5 horas de reunião entre Vladimir Putin e Witkoff e Jared Kushner, houve uma comunicação a dar conhecimento, de uma forma geral, àquilo que se tinha passado em Moscou. Portanto, esse conhecimento que a Ucrânia detém foi passado aos europeus, como nós sabemos. Aliás, houve um encontro na Irlanda, a própria delegação ucraniana também se juntou a Zelensky na Irlanda e foi dado conhecimento aos parceiros europeus. Porque os parceiros europeus têm sido colocados à margem, como nós sabemos, deste tipo de negociações, porque Putin, aliás, quando fez esperar a delegação americana durante largas horas e aproveitou para se passear, embora esteja frio nesta altura do ano, em Moscovo, uma das coisas que ele disse foi que a Europa foi ameaçar a Europa, que não há paz porque a Europa ainda não quis. A Europa, se quer entrar em guerra com a Rússia não quer, mas se tiver que ser, entra em guerra com a Europa. E como é que olha, Sr. Major-General, para o facto de Donald Trump deu as primeiras declarações já hoje, relativamente a este encontro da delegação americana, e disse, segundo os conselheiros, que tudo correu bem, que sim, segundo os conselheiros, ou seja, aqui também há alguma prudência que não é muito normal do Donald Trump. Aqui prudência, aliás, tem sido... O que é que se passou em Istambul? No fim das reuniões de Istambul, correu tudo bem. A reunião correu muito bem, muitos aspectos foram discutidos, adiantou-se bastante. Como é que correu no Alasca? Qual é que foi a postura oficial de Donald Trump? Correu bem, acertamos alguns pormenores. Qual foi a postura de Vladimir Putin e da sua delegação? Correu bem, discutimos alguns aspectos importantes e demos passos em frente em rumo à paz. Não aconteceu nada. Desta vez, 5 vezes. Esta foi a 5ª vez que Witkoff esteve em Moscou. De todas as vezes, correu tudo muito bem. Só que resultados palpáveis não há. Trump também veio dizer, porque Trump não esteve lá, Trump ouviu o seu genro e ouviu Witkoff, e naturalmente aquilo que Trump veio dizer, e é aquilo que é politicamente correto, é dizer que correu bem. Mas se tivesse corrido bem, aquilo que estava combinado e aprazado era que Zelensky se metia no avião e se dirigia a Washington para falar dos assuntos importantes, dos tais assuntos que só serão discutidos entre Zelensky e o presidente norte-americano e mais tarde entre Zelensky e Putin. Portanto, ainda não se chegou aí, ainda estamos no patamar das delegações, ainda estamos a discutir minudências, ainda estamos a discutir aspectos técnicos. Não quer dizer que não se vá avançando em alguns aspectos. Aquilo que nós sabemos, e hoje tem sido profusamente anunciado pela imprensa internacional, praticamente todos os países europeus, é que Putin não abandona os 28 pontos iniciais. Putin concorda com os 28 pontos. Aceitou alguns pontos americanos, ou seja... Sim, mas vamos lá ver. Os 28 pontos para a paz de Donald Trump eram perfeitamente conhecidos. Muito provavelmente Putin conheceu-os antes do que propriamente Trump. Porque o primeiro esquiço, o primeiro esboço desses 28 pontos foi feito em língua russa e foi feito em Moscou. Depois,
o enviado, um enviado especial de Putin para a paz na Ucrânia, Dmitriev, passou largos dias na Flórida a discutir estas questões e em trabalhos de tradução. Estamos a ver ali Dmitriev, olha, ali naquela imagem. E, portanto, desta vez, o que Jared Kushner levou, mais o Witkoff, foram 20 pontos. Foram os 20 pontos foram os 20 pontos de consenso que foram alcançados em Genebra. Ou seja, é por isso que se diz que os americanos estão a jogar a guerra de Putin? Bem, os americanos estão a tentar jogar a guerra de Putin. Estão a tentar jogar a guerra de Putin e há aqui duas ordens de razões e que devemos aqui trazê-las a palco. Primeiro, hoje sabem as agências de informações europeias que muitas das conversas que têm havido entre estes dois senhores que aqui estão, e entre este senhor, Vladimir Putin, e Donald Trump, têm sido conversas que têm que ver com acordos comerciais, com concessões de exploração de gás e de petróleo, o regresso das grandes companhias americanas a território russo. Portanto, é disso que se trata, é de grandes negociatas outra vez. Portanto, isso tem corrido bem. Agora, a América tem interesse em desenvolver novamente uma cooperação económica com a Rússia, porque é benéfica. A Rússia é o maior país do mundo e é muito rico em matérias-primas. E são essas matérias-primas que interessam aos Estados Unidos. Agora, outro aspecto que é importante, esse é um lado do problema. O outro lado do problema é que quando se quer muito alcançar a paz e quando não importa muito que tipo de paz é que é, se é uma paz justa, se é uma paz duradoura, bom, é sempre mais fácil pressionar o mais fraco. E é isso que está a fazer Donald Trump. Porque perante aqui este senhor, o presidente... Porque Donald Trump tem um objetivo, é ter um acordo de paz. Vamos lá ver, já custa... Donald Trump quer um plano de paz. A Rússia tem os seus aliados, tem o seu complexo militar industrial a funcionar e tem uma China por trás. Tem alguma cobertura económica. A Ucrânia, neste momento, é quem mais precisa do complexo militar industrial norte-americano. Porque nós saibamos, só há material norte-americano incorporado no material de guerra russo feito à revelia, porque há sanções tecnológicas, são países terceiros que importam e depois do Estado... Bom, é um circuito paralelo, mas os Estados Unidos não são absolutamente necessários para que a Rússia possa produzir material de guerra. Portanto, quem necessita mais dos Estados Unidos é a Ucrânia. Portanto, é muito mais fácil exercer pressão sobre a Ucrânia, aliás, chantagear a Ucrânia, porque esta aqui é a palavra correta, porque quando aqui há uma semana atrás, um pouco mais que uma semana, Donald Trump teve a coragem de dizer que se a Ucrânia não concordasse com os 28 pontos para a paz dele mesmo, de Donald Trump, que os assumiu como sendo seus, que poderia novamente cortar o fornecimento de informação estratégica e o fornecimento de armas que são pagas pelos europeus. Portanto, este poder que neste momento os Estados Unidos ainda têm sobre a Ucrânia é o que dá, são as tais cartas que Donald Trump diz: eu tenho as cartas e Zelensky não tem cartas. Esta aqui é a grande questão. Muito mais fácil pressionar quem não tem cartas do que quem tem. Vamos olhar para outra voz dos Estados Unidos, muito presente ultimamente, que é a voz de Marco Rubio. Tem sido talvez, arriscaria a dizer, a voz de maior lucidez dentro da administração norte-americana? Sim, parece-me que é a voz de maior lucidez. Porque diz uma coisa importante, Marco Rubio. Há pessoas que acham que devíamos simplesmente falar com o lado ucraniano e não falar com os russos. E não se pode acabar uma guerra sem falar com um lado, sem falar com o outro. Isso é óbvio. Para se acabar com uma guerra e para se mediar um conflito em termos diplomáticos, naturalmente tem que se falar com ambas as partes. Todos os stakeholders têm que ser ouvidos. Só que aqui, neste momento, há um stakeholder coletivo,
que se chama Europa, que se chamam os aliados europeus, que têm que ser ouvidos e que têm que ser integrados no processo, e não estão a ser integrados, estão a ser mantidos completamente na obscuridade. Isso é um erro da diplomacia norte-americana. O que é que Marco Rubio está a fazer? Marco Rubio é de facto o mais lúcido de todos, mas não tem tido coragem suficiente para pôr em marcha um plano que conduza diretamente aos caminhos da paz justa e duradoura. Mas também sabemos, Sr. Major-General, que normalmente quem tem coragem a mais para mudar por ser demitido, acaba por ser demitido. Pronto, ele está a tentar fazer um jogo, está a tentar flexibilizar as situações por forma a conseguir levar a água ao seu moinho sem contrariar o presidente Donald Trump, sem hostilizar diretamente o executivo russo e, ao mesmo tempo, conciliando posições que possam ser aceites pelo próprio executivo ucraniano. Aliás, a evolução dos 28, e é preciso dizê-lo em abono da verdade, muito embora eu acho que este senhor que aqui está devia ter mais coragem, não está a ter porque não quer arriscar o seu lugar, digamos assim, mas de qualquer maneira, os 28 pontos de partida em Genebra, que foram transformados em 20 e que por aquilo que ouvimos, pelos ecos que ouvimos da própria Ucrânia, constituem como um todo já minimamente aceitável, uma plataforma a partir da qual a Ucrânia não se importa de trabalhar, isto deve ser este senhor. Porque enquanto este senhor não chegou a Genebra, enquanto as negociações foram dirigidas pelo secretário do Exército, Joe Driscoll, não se adiantou rigorosamente nada. Porque o secretário do Exército, que tinha sido enviado como chefe da delegação norte-americana pelo presidente Donald Trump, insistia, aliás, até amedrontou os europeus, até disse: bom, a Rússia neste momento está a produzir tal quantidade de mísseis e a acumular tal quantidade de mísseis balísticos e de cruzeiro que não está a utilizar de momento nas hostilidades na Ucrânia e que está a fazer estoques que podem muito bem ser utilizados na Ucrânia de forma massiva e até sobre objetivos na Europa Ocidental. Ele chegou a dizer isto aos europeus e disse mais, e por isso mesmo é a altura de fazer a paz. Agora é que é a altura de fazer a paz. Mas ele conseguiu, este senhor teve o predicado, teve a faculdade de conseguir pôr água na fervura, trabalhar de forma profissional, como os diplomatas devem e sabem fazer, e ele sabe fazê-lo, este senhor, e conseguiu de alguma forma conciliar posições que à partida eram inconciliáveis. Portanto, tem algum mérito. Agora, o que é que ele diz? Diz aquilo que o Zé Pedro muito bem disse. E também fala do financiamento, não é? E também fala do financiamento, porque no fundo... É irrealista, diz Marco Rubio, achar que se pode continuar a financiar a guerra na Ucrânia de forma... Uma coisa. Em qualquer executivo, e não é só nos Estados Unidos, em Portugal é igual, vamos lá ver, o Ministro dos Negócios Estrangeiros é o representante no exterior da política externa do país. Mas quem determina a política externa do país é o Presidente norte-americano. O Presidente norte-americano é que determina a política externa. Portanto, este senhor, que é o chefe do State Department, ou seja, do Departamento de Relações Exteriores dos Estados Unidos, quer dizer, tem alguma liberdade de ação. Aliás, é ele que propõe, é ele que concebe aquilo que devem ser as principais linhas da política externa norte-americana, mas depois delas serem aprovadas ou serem corrigidas pelo Presidente, o dever que ele tem é de lealdade para com o Presidente. Portanto, ele não se pode afastar muito daquilo que o Presidente diz. Temos que avançar na nossa análise, ainda temos muitos temas para analisar. Vamos a Marco Rutte, bastante interventivo no dia de hoje. Ele que disse que não tem plano B. A que é que se refere, Marco? Mas vamos lá ver. Eu muito sinceramente, por mais que queira concordar com Marco Rutte, que tem sido um defensor intransigente, pelo menos até agora, tem sido um defensor intransigente da ordem liberal e democrática e de uma paz justa e de uma paz duradoura na Ucrânia, hoje veio dizer algo que é absolutamente inconcebível. Uma organização como a NATO não pode ter só um plano A, tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. Mas isso não é uma forma de pressão também, Sr. Major-General? Ou seja, dizer para fora, nós não temos plano B porque o A é para funcionar. Pois, ele o que está a dizer
ele o que está a tentar é agradar ao presidente norte-americano. Quer dizer, ele é o secretário-geral da NATO, porque o presidente norte-americano, porque os Estados Unidos têm uma importância capital na nomeação do secretário-geral da NATO, como nós sabemos, fruto da importância que os Estados Unidos têm vindo a ter na NATO. Agora, vamos lá ver, estas declarações de Mark Rutte acho que foram longe demais, quer dizer, porque alguém está seguro que o plano A irá funcionar? Até poderá não haver plano A, poderá haver plano B. Imagine-se que o executivo norte-americano, e é por isso que ele tem que ter plano B, e se não tem plano B, pelo menos os militares têm sempre plano B e plano C. Mas a estrutura política da NATO eu também não acredito que não tenha plano B. Agora, vamos lá ver. Ele diz, vamos imaginar que Donald Trump cumpre, em determinado momento, aquilo que disse. Deixa de fornecer armas à Ucrânia. Deixa de fornecer informações estratégicas. A NATO não são só os Estados Unidos. A NATO são o resto dos países europeus mais o Canadá. E até como uma forma de defender a Europa. É uma forma de defender a Europa. Aliás, o Donald Trump ainda não veio há muito tempo que deu um abanão grande antes da cimeira de Daia, até pôs a possibilidade de o comandante supremo das Forças Aliadas estacionadas na Europa nem ser mais americano, poder ser outro qualquer, mas depois deu um passo atrás. De qualquer maneira, Mark Rutte está muito confiante, está confiante que isto vai resultar. Está confiante nesse plano A. Que é possível conjugar esforços entre a vertente europeia da NATO, os países europeus da NATO e os Estados Unidos. Aliás, ele hoje também não disse só isso. Ele disse outras coisas importantes. Vamos aos 1.000 milhões de euros. Vamos passar já ao próximo tema. 1.000 milhões de euros que os países da NATO vão gastar em armamento. É o programa PURL. Portanto, é assim que é conhecido, e a projeção que ele faz é que para o ano que vem, aquilo que ele prevê, e se o prevê é porque é com base em conversas que tem tido com os aliados europeus, porque são os europeus que pagam, que custeiam, os Estados Unidos não gastam nem um cêntimo, que nós sabemos. Portanto, ele tem uma previsão... São os europeus a comprar armas aos Estados Unidos para entregar à Ucrânia. São os europeus e o Canadá, que também já aderiu ao programa PURL. É preciso dizê-lo. O Canadá já aderiu também. Portanto, ele diz que prevê que em 2026, em cada mês, consiga comprar aos Estados Unidos o equivalente a 1.000 milhões de euros de armamento. Hoje, outra notícia que ele veicula é que hoje quatro países avançaram com donativos, já tendo em vista o mês seguinte, que até ultrapassam os 1.000 milhões de euros, são 1.150 milhões, porque são mais 500 milhões da Noruega, são 250 milhões dos Países Baixos e são mais 200 milhões da Alemanha e são mais 200 milhões do Canadá. Portanto, são 1.150 milhões. Portanto, ele tem esta noção, ele tem a noção de que os países europeus, os países do pilar europeu da NATO e o Canadá e eventualmente até países como o Japão, como a Nova Zelândia, como a Austrália, como a Coreia do Sul, eventualmente ainda poderão aderir a esse programa, e que o que ele prevê para planeamento financeiro é que terá pelo menos 1.000 milhões de euros para fornecer, ele diz 1.000 milhões de euros para adquirir material aos Estados Unidos. Sr. Major-General, e a União Europeia prepara um mecanismo legal para finalmente se poderem utilizar os ativos russos? E tudo isto vai ser decidido, supostamente, no próximo dia 18 e no próximo dia ou 18 fica resolvido ou 19. Portanto, 18 e 19 já são datas que estão previstas para resolver de uma vez por todas duas questões. Primeira questão, criar mecanismos que estão a ser devidamente estudados e elencados e que se pensa que serão aprovados para evitar que países como a Hungria e como a Eslováquia bloqueiem qualquer tipo de ajuda à Ucrânia. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, criar condições para que a Bélgica, que é
é onde está a grande maioria dos fundos russos soberanos do Euroclear, estamos a falar de 140 mil milhões de euros, e outros países europeus, para que se criem os mecanismos legais e de garantias para que esses fundos possam ser transferidos para a Ucrânia e que não haja represálias futuras por parte da Federação Russa. Portanto, tal como eu tenho vindo a afirmar aqui, é um problema que se vai resolver este ano e já há datas, 18 ao dia 19. Para além disso,